No Brasil, os 5% mais ricos detêm a mesma quantidade de renda que os demais 95% da população, segundo um estudo divulgado em 2017 pela Oxfam Brasil. No cenário mundial, o país está entre os 10 mais desiguais. Na Constituição, o artigo 5º afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas, na vida prática, o que se observa é uma realidade contrária ao que se tem no texto, na qual é notável a existência de uma parcela da população que é sempre privilegiada, em detrimento dos demais grupos. Negros, índios, mulheres, LGBTs, deficientes e as demais minorias são estigmatizados e discriminados diariamente. Apesar de constituírem a maioria da população brasileira, são os que menos têm voz. Nesse sentido, as políticas de ações afirmativas surgem como uma solução mais imediata ao problema em questão, a fim de erradicar as disparidades que vêm se acumulando ao longo da história do país e promover a igualdade de oportunidades e de tratamento aos grupos minoritários. Fui pesquisar alunos que tinham, uma característica de serem os primeiros alunos integrantes da família a estarem na universidade, ou seja, na história da família essa pessoa era a primeira a estar na universidade pública, E me chamou muito a atenção porque o discurso da meritocracia apareceu muito fortemente entre esses alunos. Quando se perguntava sempre qual era a quem se atribuía, ao que se atribuía o fato de se estar na universidade hoje, muitas pessoas respondiam que era ao seu esforço pessoal ou ajuda familiar, e muito pouco se falava sobre as políticas em si, as políticas públicas que também, de alguma forma e muito fortemente, ajudaram as pessoas a estarem aqui. Isso me chamou muito a atenção, porque eu percebi que esse discurso da meritocracia não existia não somente entre os que são contrários às cotas ou que não entraram por cotas, mas também dos próprios cotistas. Isso foi algo que me chamou muito a atenção mesmo. As políticas públicas têm um papel fundamental. Desde há muito tempo já existe uma série de políticas, obviamente que na última década e meia essas políticas aumentaram sobremaneira, mas elas são fundamentais para manter o aluno na universidade. Claro, há todo um incentivo para que o aluno entre na universidade. Todo mundo fala das cotas como se fosse um presente que é dado, como se fosse fácil entrar, mas os cotistas têm também uma nota de corte, eles têm uma competição também entre si. Não é qualquer nota que se entra num curso, certo? Eles não estão aqui de favor. Isso mostra, inclusive, quando a gente vê as pesquisas que mostram o desempenho deles. A universidade, em vez, o que os contrários às cotas diziam é que a universidade podia baixar o nível, ou cair de pontuação por conta dos cotistas. O que a gente está vendo é justamente o contrário. Nos últimos anos, com a presença dos cotistas, está aumentando o grau de qualidade da universidade, os rankings. Mas voltando para a questão das políticas públicas, o fato de entrar na universidade é o primeiro passo, obviamente, mas a permanência na universidade é um processo mais complexo e mais difícil, que obviamente se precisa ter uma série de questões e uma série de políticas de acompanhamento dos cotistas. Por quê? Tem a questão financeira, que é uma questão de fundo, e para isso as bolsas elas têm um papel fundamental. A bolsa de iniciação acadêmica, por exemplo, que é a bolsa da PRAE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é a principal pró-reitoria, de fato, para as demandas estudantis, elas têm um papel incrível. Hoje a gente tem mais de 1.500 bolsas na universidade só de iniciação acadêmica, que são essas bolsas que são as BIAs, que a gente chama, e que tem como especificidade a vulnerabilidade socioeconômica. Então, assim, os alunos que têm direito a concorrer, a pleitear essa bolsa, são alunos de início de curso, até o 4º semestre, se não me engano, mas que têm a vulnerabilidade socioeconômica. Isso, claro, é um ponto fundamental para os alunos estarem pelo menos metade do tempo dos seus cursos, em geral, aqui na universidade. Se não fosse uma bolsa como essa, muitos realmente teriam uma dificuldade muito maior de permanecer na universidade. Oi, gente, eu sou a Amanda do curso de Letras, Português e Espanhol.
Eu sou bolsista do PASSE, que trabalha com projetos aqui na universidade com aprendizagem cooperativa. E eu entrei na universidade, eu não lembro exatamente se a cota que eu entrei englobava cota para negros, mas eu lembro que na época que eu me inscrevia no SISU, eu procurava muita questão da cota para renda e eu me encaixei, se não me engano, na cota L2. Eu só não lembro se é para negro, mas eu sei que é para renda. Assim, quando eu paro para pensar nessa questão de políticas inclusivas, eu pondero muito as escolas que eu estudei. Por exemplo, eu estudei numa escola no meu bairro, que é o Bom Jardim, que não se falava assim de universidade, não se falava em perspectiva de futuro. A única coisa que se falava era de pelo menos terminar o ensino médio. Porque se terminasse o ensino médio, pelo menos ia tentar conseguir um emprego, ou coisa do tipo. Não tinha muita perspectiva de futuro. Já quando eu estudei numa escola lá no Conjunto Ceará, que foi o Liceu do Conjunto Ceará, se falava muito em universidade, em fazer faculdade, tentar entrar na UFC. O pessoal ensinava até a usar o site do SISU e tudo mais. E, tipo, eu vejo a diferença aí, entendeu? Por que num bairro de periferia isso não é visto como perspectiva para o futuro, entendeu? Isso não é dito, isso não é ensinado. Porque o que é que faz as pessoas não pensarem no futuro? Tipo, eu sempre pensei muito nisso. Eu entrei aqui, eu já precisei de cara de uma bolsa que poucas pessoas sabem, também é pouco divulgado, que é a questão do auxílio emergencial. Infelizmente, o auxílio emergencial, hoje, ele dura pouquíssimos meses. Antes eram muito mais meses. Mas assim que eu entrei, foi uma das primeiras coisas que eu fui atrás de saber foi a questão do auxílio emergencial. Porque no meu caso, era uma emergência muito grande, eu não tinha conseguido bolsa, mas eu passei 3 meses recebendo R$400, até que eu conseguisse me estabilizar e, porventura, depois consegui uma bolsa. Outra coisa que eu acho que fez toda a diferença para mim quando eu entrei, que muita gente também não tenta, é a isenção da taxa da RU. Tipo, para muitas pessoas o R$1,10 é muita coisa. Tipo, a gente acha barato e tudo mais. Mas para quem precisa almoçar e jantar na faculdade todo dia e depende dessa alimentação, nem todo mundo vai ter R$2,20 para gastar todo dia. E isso já é muita coisa para muita gente. Então foi a primeira coisa que eu fui atrás. Quando me disseram que você podia ter esse tipo de auxílio, de você não pagar a taxa, aí eu já fui atrás. A terceira coisa que mais me impactou e, tipo, eu sou muito grata e recebo até hoje, embora esteja aí, né, pelas ameaças de corte, são as bolsas estudantis. Tipo, no meu primeiro ano eu fui atrás e eu consegui uma bolsa de educação. E essa bolsa, ela durava 10 meses e o valor era R$400. Tipo, cortaram, né? Agora só são 9 meses. Às vezes é uma bad, porque se você parar pra pensar, pessoas como eu sobrevivem com R$3.600 por ano. Tipo, tem gente que ganha isso por mês. E eu preciso sobreviver com isso o ano inteiro. Então é uma bad, mas pelo menos é uma coisa que se faz necessário na minha vida. Porque é com esse dinheiro que eu faço muitas coisas. Meu nome é Lucas Brito, eu tenho 22 anos, sou estudante de Geologia da UFC, estou no 8º semestre e sou oriundo de Juazeiro do Norte e me mantenho aqui em Fortaleza através do programa de auxílio moradia que a UFC me disponibilizou desde o primeiro semestre que eu cheguei aqui. Quando eu escolhi o curso de Geologia da UFC, em 2014, eu já procurei me informar sobre os programas de permanência universitária aqui em Fortaleza, porque na época eu estava em IFCE, lá em Juazeiro, e eu sabia que o IF disponibilizava de alguns programas, então eu imaginei que a UFC também disponibilizasse programas parecidos. Nisso eu procurei os programas que a UFC oferecia, e dentre deles eu vi o de residência universitária, que era para onde eu planejava ir na época que eu mudei para cá. Porém, no ano que eu cheguei em 2015, a UFC não disponibilizava de vagas masculinas na residência. Então, eu fui alojado dentro desse programa de auxílio moradia. Passei por uma seleção, entreguei uma série de documentos, assinei um contrato e desde então recebi esse auxílio mensalmente, todo mês, não é como bolsa, que dura, por exemplo, de março até dezembro. E com ele eu consigo pagar minhas contas, parte do aluguel, parte da luz, parte da água, já que eu divido um apartamento com outro amigo meu. O valor do auxílio que eu recebo, ele veio junto com a isenção da RU, e ele eu uso para pagar minhas contas normal.
como ele é acumulável com outras bolsas, então eu também recebo uma bolsa de iniciação científica dentro do meu próprio curso. Aí com esse valor, que dá mais ou menos 920, 930 por mês, eu me mantenho aqui em Fortaleza. Como eu estaria, se não houvesse essas políticas afirmativas de permanência, eu acho que eu simplesmente não estaria. Porque eu não teria como me manter em Fortaleza, me manter dentro da universidade, dentro do curso integral, se não fosse por essa ajuda de custo que a UFC me dá. Eu acho que essas ações de permanência na universidade, elas são essenciais, elas são uma parte complementar não só da política de cotas, mas eu acho que mesmo se a gente chegar num ponto que a educação básica evolua a um ponto de que não sejam mais necessárias cotas, é necessário sim que hajam essas ações para ajudar a manter os estudantes dentro da universidade. E todos esses cortes e etc. são um grande retrocesso para a luta por essa igualdade social, né? Já que você atinge a igualdade através da educação, dando acesso às pessoas que elas possam não só entrar na universidade, mas também se manter dentro dela. E que é uma pena que governos não percebam a relevância de políticas públicas e de políticas públicas afirmativas. O país é um país muito desigual. E as políticas afirmativas, elas tocam numa questão que é crucial, essa desigualdade no Brasil, né? E que, claro, a gente vai precisar de algumas gerações para que essas políticas não precisem mais existir. Políticas públicas afirmativas não têm o caráter de permanência. A ideia é que elas existam para tentar equalizar ou minimamente, né, enfim, fazer com que a desigualdade seja menor, para que as pessoas possam concorrer em condições minimamente semelhantes, né? Porque o que nós temos hoje é a ideologia da meritocracia. Não consegue perceber que em condições desiguais de saída é difícil que você tenha condições iguais de chegada, né? É quase impossível. Quando isso existe um caso tão raro que passa no Fantástico, certo? A ideia da política afirmativa é que gerações tenham acesso a ela e que a gente possa reduzir a desigualdade a partir de várias dessas políticas e que daqui a algum tempo, de fato, a gente possa não precisar mais delas. Espadachim, peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandara, Otara, Otara. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara. Otara, Otara, ei, para.